Caros amigos do Bem-Aja, muito boa noite. Estamos cá novamente. Hoje teremos uma entrevista na conversa do nosso quintal e o nosso convidado, portanto, é uma figura que nós já estamos a nos familiarizar, porque estará aqui conosco muitas outras vezes. Trata-se de Pedro dos Santos Santareno. Ele é mestre em Ciências Políticas e Administração Pública, é docente universitário de Relações Internacionais de uma universidade muito importante em Luanda, propriamente na capital do país. E hoje o nosso objetivo vai ser esta entrevista, do qual vamos navegar em águas turbulentas. Deixem-me insistir, será em águas turbulentas. Vamos vasculhar informações das quais, portanto, na ótica de Pedro Santarém, elas devem, portanto, ser tidas, devem ser trazidas à luz do sol, porque muitas das versões que tratam deste assunto não são versões tanto quanto convincentes, e na ciência é mesmo assim, na investigação científica é mesmo assim. Não devemos olhar para dados, portanto, tanto faz passado, dados históricos, só numa ótica. É preciso buscar várias, portanto, variantes e trazermos a verdade entre as duas. Friccionando, vem a terceira via, que é aquela que pode criar o equilíbrio. Bom, vamos descobrir aquilo que Pedro Santarém tem para nos contar, porque ele escreve um livro a propósito desta família, a família Xingunge, uma história muito polêmica no que toca à família UNITA em geral, e sabemos o que aconteceu com esta família. Então, estou aqui no estúdio com o meu convidado, o professor Pedro, mas pronto, eu vou tratar de Pedro para sentir-se muito mais à vontade. Não sei se prefere Pedro ou prefere que eu lhe chame de professor. Pedro, tá bom. Pedro, tá bom, ok. Pedro, muito boa noite e seja novamente bem-vindo pela segunda vez aqui no Bem-Aja. Boa noite, Álvaro. Obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores que estão nesta hora. Ok. Bem-aja. E bem-aja, é isso, sempre. Bem-aja, isto é que todos nós queremos, que o bem esteja sempre entre nós. Olha, Pedro, por favor, não sei se o teu escutador está bem colgado, porque o teu áudio está muito baixo. Não sei se está bem conectado, talvez não esteja bem conectado. Deixa eu ver se está melhor. Ok, agora melhorou, melhorou, está perfeito. Está mesmo profissional agora. Portanto, caros amigos, estou com o Pedro, vamos entrar na nossa abordagem de hoje. Antes de mais, queremos mandar a nossa sigla e voltamos aqui então para desfrutarmos destas informações, desta narrativa que nos traz Pedro. Pois não, Pedro, estamos cá de volta e mais uma vez é um grande prazer tê-lo aqui e aquilo que vamos conversar aqui de facto interessa a opinião pública, tanto faz à comunidade académica, à comunidade estudantil e aqueles que amam acompanhar o desenvolver da política do nosso país. Eh, Pedro, eu gostaria, portanto, de saber sobre esta família, o porquê que te interessaste em escrever, em fazer busca de dados e compilar um livro, escrever um livro sobre a importância desta família. Qual é de facto a importância? Primeiro, o motivo que tu escreves isso, e a seguir eu queria saber qual é a importância da família Xingunge, portanto, no mosaico da política angolana. Boa noite, Álvaro, mais uma vez. Boa noite, telespectador que estão conosco a esta hora. Na verdade, eu tenho uma obra científica que o
as transformações políticas da comunidade em Angola, do Partido Único ao multiparteirismo. Mas também procuramos fazer uma incursão da Angola no período do monoparteirismo e um pouco mais para trás. E o que nos levou a investigar um pouco sobre a família Xingunji foi o fato de que a morte de Tito Xingunji terá despertado um grande interesse na parte dos ocidentais americanos e foi com certeza um elemento fundamental do fim do apoio durante algum período dos Estados Unidos da América em relação à UNITA. Em 1991, quando se confirma a morte de Tito Xingunji Wilson dos Santos, os ocidentais, em particular norte-americanos, cortaram um significativo apoio que davam à UNITA, porque a forma como Tito Xingunji Wilson dos Santos, mas os seus familiares foram mortos, não foi da melhor forma, nem tampouco foi conforme Jonas Savimbi afirmava nas suas entrevistas. A princípio, alegava desconhecer a morte dos mesmos, mas, mais tarde, com a deserção de Zau Puna e Tony da Costa Fernandes, a verdade que veio à tona é que estes terão sido mortos mesmo a mano de Jonas Savimbi. Então, daí termos investigado, nos deslocamos até a província do Bié, entrevistamos algumas pessoas, dentre eles o Dinho Xingunji, que ainda está vivo, um dos netos do senhor Eduardo Jonathan Xingunji, e claramente que a família Xingunji é uma família extremamente importante para o surgimento, para a expansão e mesmo para a sobrevivência da UNITA no centro e leste do país. Pedro, falas portanto, da discórdia, ou melhor, da indignação dos ocidentais para com o desaparecimento físico de Tito Xingunji Wilson dos Santos, voltando um pouco mais na história, ou na época, voltando um pouco com o tempo, eu lembro-me que houve um período em que houve os primeiros dissidentes da UNITA, muito antes de. Não, já a dissidência de Tony da Costa, Zau Puna, também, na altura, estava com Tony da Costa e Zau Puna, penso eu, o ex-ministro das Relações Exteriores, o Chicote, Jorge Chicote, Jorge e Rebelo mais Chicote. alguns jovens. Podes confirmar isso? Certo. Na verdade, vamos agora fazer a incursão na história. Pois. Na verdade, a morte de Tito Xingunji terá sido por motivos passionais. A investigação que fizemos, a conclusão que temos é que terá sido por motivos passionais, mas que terá abalado profundamente a estrutura da UNITA e jovens como jovens na altura, né? Integrantes do braço juvenil da UNITA, a Jura, Jorge Rebelo Chicote, o próprio Tony da Costa Fernandes, o próprio Miguel Zau Puna, entre outros, mostraram-se indignados pela forma como terá sido tratado o Tito Xingunji, e o receio maior era que a provável saga da morte deste poderá atingir outras estruturas e outras pessoas. Por quê? Porque o Tito Xingunji foi o representante da UNITA junto do maior parceiro na UNITA no período do conflito militar nos Estados Unidos da América, foi o responsável pelas relações exteriores da UNITA e era um quadro extremamente inteligente a quem os americanos viam como uma alternativa para a liderança da UNITA. Aliás, os vários relatos que se recebiam era que, na Jamba, a perspectiva de liderança de Savimbi era muito militarizada e as mortes, as queimas nas fogueiras, as torturas eram quase que prato de cada dia. Daí ter surgido, então, a ideia de Tito Xingunji em aconselhar Savimbi a sentar-se à mesa com o governo do MPLA para encontrar a paz e Savimbi sair da Jamba e instalar-se no Huambo ou em Luanda. E o que ficou patente é que essa perspectiva de Tito em tirar Savimbi da Jamba para vir para Luanda ou ir para o Huambo foi muito no fato de que, nesses dois polos, as atividades da UNITA seriam melhor escrutinadas, teria maior cobertura da imprensa, ou seja, a Jamba era um centro extremamente fechado, era um centro extremamente silencioso para os olhos ocidentais e de outra imprensa não ocidental. Então, a ideia era tirar Savimbi da Jamba, levá-lo para o Huambo, para Luanda, por via da negociação, e então aí Savimbi teria cortado a sua postura, ou parado com a sua postura de permanentemente aplicar métodos militares e métodos de tortura e de queima de bruxas contra a população civil, e assim teria uma UNITA um pouco mais democratizada, porque no período que
A UNITA esteve na Jamba, desde a sua criação até instalar-se na Jamba, claramente que o líder da UNITA aplicava métodos menos ortodoxos para a condução dessa organização político-militar. Sim, eu vou entrar um pouco nesses aspectos atroces, não é? Que muitas das vezes é desenhado o Savimbi, queima as bruxas, métodos. Portanto, não achas, Pedro, que naquela altura o NITA era um grupo, digamos, não digamos paramilitar, era um grupo guerrilheiro, era um grupo militarizado e estavam em pleno conflito. E quando estás em pleno conflito, um grupo militarizado, a democracia normalmente ali não funciona. Eh, por que é que devemos continuar? Ou vocês que trazem as narrativas, existe este conflito de tratar Savimbi como não é aquele que utilizou sempre métodos muito atroces. Do lado das FAPLA também, da UNPLA, FAPLA, também existiam métodos atroces, mas nunca se descreve assim a liderança do MPLA. Por que que a UNITA, o Savimbi, se faz muito esta menção, Pedro, no teu entendimento? É o seguinte, é porque a UNITA, a sua liderança, tem muita dificuldade em aceitar a sua história. Sabe que o reconhecimento sobre a perseguição à família Xingunji é um ato que a família até agora aguarda um reconhecimento público por parte da liderança da UNITA. Ao contrário do que aconteceu com o presidente do MPLA e da República de Angola, João Lourenço, ter reconhecido publicamente, pedido perdão às vítimas do 27 de maio, sobretudo, que é uma das páginas negras da história do MPLA, a UNITA tem dificuldade em aceitar esse passivo, em aceitar essa situação. A Bela Malaquias, na sua obra, narra esse fato, vários outros sobreviventes da queima das bruxas narram esse fato. Se calhar o que falta da liderança da UNITA é vir publicamente reconhecer que sim, isto ocorreu, que foi uma página menos boa da história daquele partido UNITA, e por conta disto precisavam pedir perdão, reconhecer publicamente e fazer uma reunificação interna entre a UNITA e a família Xingunji. Deixa-lhe fazer um recuo para dizer o seguinte. Na década de 60, antes mesmo do surgimento da UNITA, o senhor Eduardo Jonathan Xingunji, que é o patriarca da família Xingunji, era das pessoas mais respeitadas no centro e sul do país, porque era um pastor e terá passado como diretor das escolas evangélicas do Donde, Xisamba, ou seja, naquele período colonial, os centros religiosos como Donde e Xisamba eram centros de alto reconhecimento, porque formavam professores, formavam enfermeiros, formavam carpinteiros, ou seja, formavam os profissionais para a vida. E este senhor foi professor e foi pastor. E, por conta da sua reputação que gozava naquela região, foi daqueles líderes que muito era seguido, que muito era ouvido e que tinha grandes simpatias. E o mais velho dos Jonathan Xingunji, que é uma relação de grande proximidade com o pai de Savimbi, que é o senhor Lodi Savimbi, e o líder da UNITA tratava o senhor Eduardo Jonathan Xingunji de tio, chamava de tio Eduardo, tio Xingunji. E a relação foi boa. Tanto é que quando este mais velho é preso em Tarrafal, no início da década de 60, Savimbi aproxima-se dos seus filhos, nomeadamente o Samuel Piedoso Xingunji, que também é conhecido depois como Capes Cafundanga, que foi o primeiro chefe de Estado-Maior-General das FALA, que é das pessoas que estruturou e ajudou a criar as FALA, braço militar da UNITA, e também do seu irmão, o David Jonathan Xingunji, que é o Samuel, que é o fundador, o patrono da Jura, que é o braço juvenil da UNITA. Só para termos ideia. A fundação, desculpa só, a fundação das falas, portanto, vais continuar a tua narrativa, era só esta vírgula, a fundação das falas, sim, onde participa também o general Chiwala, é isso? Não, o general Chiwala e o Miguel Zaupuna e o mais velho Toninho da Costa Fernandes, mas o Ernesto Mulato está ligado à fundação da UNITA, a 13 de março de 1966. Exatamente, 13 de março de 1966. Depois de fundar a UNITA, começa o processo de fundação dos braços sociais e militares da UNITA, nomeadamente a ASFALA e a Jura, que é o braço juvenil da UNITA. A ASFALA, a sua criação deve-se também a Samuel Piedoso
Xingunge, que é Cabeça Cafundanga, que foi o seu primeiro chefe do Estado-Maior-General. E a fundação, que é um dos filhos do senhor Eduardo Jonathan Xingunge. E a fundação da Jura, que é o braço juvenil da UNITA, que é consagrado como dia 18 de julho, é tido como seu padroeiro ou seu patrono, o David Jonathan Xingunge, que é Samuel Mbila, que foi então um dos seus fundadores. Só para termos ideia aqui, na criação da UNITA em 1966, tiveram logo na sua fundação, entre os 10 fundadores, tiveram 2 filhos do senhor Eduardo Jonathan Xingunge, que é o Samuel Piedoso Xingunge e o David Jonathan Xingunge, filhos do senhor Eduardo Jonathan Xingunge. Só para termos ideia da importância que essa família tem dentro da UNITA. Se quisermos fazer uma comparação, diríamos que a família Xingunge é para a UNITA, tal como é a família Mário Pinto de Andrade, a família Mendes de Carvalho e todas as outras famílias importantes para a vida do MPLA. Agora, o Mário Pinto de Andrade, comparativamente, porque são dados importantes, porque na introdução falava deste método comparativo, não é? Porque não devemos pegar só a verdade de um lado. Mário Pinto de Andrade foram praticamente os idealistas do MPLA. Há quem até diz que o próprio MPLA, o nome MPLA, portanto, é o acrônimo do nome do verdadeiro idealista do MPLA. Mas a família Xingunge será também a mesma, digamos assim, a mesma reflexão, ou melhor, reflete a mesma coisa. Eles também foram idealistas, ou a ideia de criar a UNITA é inicialmente pura e originalmente de Savimbi? Que influência tem aí realmente a família Xingunge no idear e na fundação da UNITA? Pronto, a história que temos e a investigação que fizemos nos diz que o projeto UNITA é um projeto de Jonas Savimbi. Jonas Savimbi, num trajeto que faz da Suíça para a Itália, terá acesso a um jornal italiano, La Unita, e que com este, juntamente com Miguel Zaupuna, na altura... Jornal L'Unità, Unità. Estou a ver qual é esse Unità, jornal. Ok. É exatamente, um Unità. jornal da esquerda. Uhum. Exatamente, da esquerda, porque a UNITA é um partido de centro-esquerda, foi fundado com as ideologias de esquerda, porque a UNITA é um partido maoísta e o MPLA é um partido socialista. A perspectiva é comunista na altura, agora socialista. E Savimbi olha para esse jornal da UNITA e vê ele, não é? Pronto, deu lá a ideia de criar um movimento, uma terceira via, porque Savimbi já tinha rompido as relações com Olden Roberto, que foi o seu ministro das Relações Exteriores do GRAI. Savimbi militou um tempo na FNLA, na altura o PNA, depois o UPA. Então, o projeto UNITA é um projeto pensado por Savimbi. Mas a família Xingunge tem um papel preponderante na sua expansão, na sua inserção dentro do território angolano. Ou seja, quando Savimbi chega em Angola e decide fundar a UNITA em 1966, 13 de março, com o projeto, lançar o projeto Mangai, terá juntado algumas pessoas que, na sua perspectiva, eram importantes para a expansão, para a inserção e para a aceitação do projeto UNITA. É daí que junta-se a estes mais velhos, como Eduardo, como Ernesto Mulato, Miguel Zaupuna, Tony da Costa Fernandes, Samuel Chuale e os 12 irmãos Xingunge, falo de Samuel Piedoso Xingunge, de David Jonathan Xingunge, para fundarem a UNITA e expandir, inserir a UNITA como uma terceira via, porque era difícil para Savimbi trazer a UNITA como uma terceira via, porque já havia um MPLA aguerrido também no leste, porque o MPLA nessa altura estava no Maquis, no leste do Mochico, e havia uma FNLA que gozava de grandes apoios financeiros norte-americanos instalados no norte do país, e o surgimento da UNITA teria uma grande dificuldade da sua aceitação, inserção e expansão a nível do território nacional. Daí ter contado com essas pessoas que eram influentes, por exemplo, Tony da Costa Fernandes, Miguel Zaupuna, eram de famílias de renome a nível de Cabinda, do norte de Angola, e eram pessoas importantes para levar a ideia da UNITA para o norte. Os irmãos Jonathan Xingunge eram de família influente no centro e sul do país, até a leste do país, no Mochico, Bié, Uambo. E então a ideia de Savimbi era trazer para o seu movimento pessoas que lhe ajudassem a inserir e a expandir o projeto UNITA a nível do país. A nível do país. Tornando um pouco atrás no que já falamos, tu dizes que a morte de Tito Xingunge
digamos, é de fundo passional. Podes trazer alguns pormenores? Olha, a informação que temos é que o Tito Xingunge era noivo na altura da Ana Isabel. Ana Isabel foi a primeira-dama da UNITA, esposa de Jonas Savimbi, e Tito Xingunge, na altura da idade jovem, foi noivo, desculpa, de Ana Isabel. E quando Tito Xingunge sai da Jamba para formar-se no exterior do país, a mando do líder da UNITA, Savimbi aposta-se da sua esposa, que é a Ana Isabel. E a relação entre Savimbi e Ana Isabel foi uma relação de subordinação por ser o líder militar, por ser Savimbi quem era, e colocava quase que em perigo a vida da senhora caso rejeitasse. Quando Tito Xingunge volta para... E esse relato que lhe estou a dizer é colhido a partir de mais velhos, não é? Que participaram, estiveram em reuniões em que o líder da UNITA fez acusação direta. Falo nomeadamente de Chaka Jamba. Na altura, quando estava vivo, o mais velho Chaka Jamba, também lhe entrevistamos, temos a entrevista do nosso livro, e o mais velho Chaka Jamba afirma que sim, que na reunião que o líder da UNITA fez por volta das 2, 3 horas da madrugada, a acusação inicial era passional, mas como Savimbi era um bom manobrador, era um bom estratega do ponto de vista de arranjos dessas coisas, conseguiu então transformar a questão passional para uma questão de traição. E o azar do Tito foi que o Tito terá mantido contato na década de 89, 88 e 90 com o mais velho Mendes de Carvalho, na altura embaixador da República Popular de Angola, na Alemanha do Leste. O Tito Xingunge e o mais velho Mendes de Carvalho já tinham relações, porque o mais velho Mendes de Carvalho esteve preso em Tarrafalo juntamente com o pai do Ado Xingunge. Quando o Tito Xingunge aproxima-se do mais velho Mendes de Carvalho e diz que estava em nome da UNITA para levar um recado de aproximação para negociações com o governo do MPLA, Savimbi acusa Tito de ter desvirtuado o sentido da orientação. Sim, entanto o Tito foi mandatado pelo Savimbi para cumprir esta missão. Na entrevista que nós fizemos ao Mavelo Chaka Jamba e ao Mavelo Zaupuna, a afirmação é que sim, que Savimbi terá orientado o Tito enquanto representante da UNITA na Europa e depois nos Estados Unidos da América, tinha sido mandatado, e na altura também responsável pela diplomacia da UNITA, terá sido mandatado por líder da UNITA para, junto das autoridades angolanas, fazer esse contato. A acusação de Savimbi era no sentido de que Tito terá desvirtuado o sentido da orientação e terá apresentado clemência, uma espécie de rendição da UNITA. E que também o Tito terá forjado relações muito próximas com a Casa Branca, com a CIA e com o Pentágono e com a Europa, na altura, a Comunidade Europeia, no sentido de apresentar-se como alternativa da liderança da UNITA a parte de Savimbi. Outra nota importante é que, final da década de 80, Savimbi terá mandado para Paris, França, a senhora Ana Isabel Savimbi e mais algumas senhoras para fazerem uma formação de secretariado. E estes se terão alojado em casa do Paulo Lucamba Gato. Na altura estava o Paulo Lucamba Gato e estava o mais velho Chaka Jamba, e parece que neste encontro entre Tito e Ana Savimbi, na Europa, já terão tido uma relação de aproximação. E a informação terá chegado a Savimbi de que Tito e Ana Savimbi mantinham encontros em Paris. Daí Savimbi ter mandado chamar Tito. O Tito, neste caso, era residente onde, nesta altura que Ana Savimbi vai para fazer o curso? O Tito Xingunge estava nos Estados Unidos ou estava na Europa? Nessa altura, o Tito era o representante diplomático da UNITA e andou a fazer um périplo diplomático pela Europa e pelos Estados Unidos da América para apresentar a ideia da UNITA, não é? Portanto, ele não tinha uma residência fixa? Não, a UNITA tinha representantes diplomáticos no Vaticano, tinha representante diplomático na Bélgica, na Comunidade Europeia, tinha representante diplomático em Portugal, que na altura foi o atual líder da UNITA, o Adalberto Costa Júnior. Ou seja, Tito, enquanto responsável da diplomacia, andou a movimentar-se pela Europa. Ele era o itinerante. Era o embaixador itinerante que visava sempre levar a ideia da UNITA para a Europa, para a América,
para outros parceiros que se apresentavam importantes para a sobrevivência da UNITA. Como sabe, a UNITA durante muito tempo vivia de apoios chorudos, apoios financeiros da Europa e da América. Então, Tito era o responsável em angariar esse apoio financeiro, apoio logístico, apoio diplomático e também apoio político. É nessa mobilidade que Tito terá cruzado, então, com Ana Savimbi em Paris, em casa de Paulo Lucambagato, Paulo Armindo Lucambagato, na altura. E essa relação entre Tito e Ana Savimbi terá, então, reatado, né? Porque eram noivos na altura da juventude, afastaram-se por conta da noiva ter sido recebida pela liderança da UNITA, mas mais tarde, quando se encontram, então, reatam. Essa informação chega até Savimbi, e Savimbi, então, logo termina o curso de secretariado que estava a fazer Ana Savimbi volta para Jamba e também Savimbi notifica a Tito para voltar na Jamba para tratar de alguns dossiês ligados à América e ligados à Europa. E depois disto, o Savimbi, a informação que temos é que Savimbi chama Tito para a sua residência para uma conversa sobre alguns dossiês, e, enquanto isso, manda colocar um gravador, um radiogravador na altura, na cabeceira de Tito. E o Tito, depois do encontro que teve com o líder da UNITA, volta para a sua cubata, para a sua residência já na Jamba, e o Savimbi diz a Ana, Ana, é melhor ires para a cubata de Tito, porque o Tito veio da Europa e parece que está doente, convém levar um bolo e um chá. Ana Savimbi prepara um bolo e um chá, leva para Tito na sua cubata, e então Tito e Ana Savimbi terão se envolvido nesse momento. Savimbi volta a chamar Tito para ir para a residência de Savimbi, para dizer que tinha mais um assunto a tratar, e nessa altura Savimbi manda recolher o gravador, que estava por baixo da cabeceira de Tito, e houve então toda a situação que se desenrola aí dentro. A primeira pessoa que chegou nesse encontro às 3 horas foi o mais velho Jaca Jamba, segundo ele, e quando chega, Savimbi liga esse rádio, esse gravador, liga uma coluna e metem tudo em alto som. E todo mundo começou a ouvir as conversas entre Tito e Ana Savimbi. E pronto, depois, todos os outros fatos subsequentes que foi acusado de traição e eram já manobras, né? Porque, na verdade, a informação é que a questão terá sido mesmo passional. Portanto, se estamos a compreender, Savimbi faz toda esta maquinaria, não é? Criou toda esta armadilha mesmo para encurralar Tito Xingunji. Mas, neste caso, a sanção que se dá a Tito Xingunji é a mesma que também é reservada à Ana Savimbi? Não. A informação que temos é que Tito Xingunji é a partir desse momento. Na altura, o ministro do Interior da UNITA era o mais velho, Miguel Zaupuna. Nessa altura, o Tito é colocado preso. Ainda não é aplicado nenhuma pena grave. O Tito é colocado preso e é enviado para a América como seu representante da UNITA, chefe da diplomacia, um outro quadro da UNITA, no caso, agora foge meu nome, mas é o Jardo Moecalha, enviado para a América como representante da América, o Jardo Moecalha. Quando os americanos recebem Jardo Moecalha como o novo representante da UNITA, sem qualquer explicação da substituição de Tito, começa a surgir suspeitas. É assim que os americanos mandam para a Jamba um senador, e o subsecretário de Estado norte-americano para os assuntos africanos, na altura, Herman Cohen, é mandado para a Jamba e mantém o encontro com o líder da UNITA, Savimbi, e diz a Savimbi que a América não perdoaria a morte de Tito, que deixou bastante claro que, independentemente do que tenha cometido Tito, os americanos viam em Tito um grande quadro e que era importante o Savimbi manter Tito vivo. O senador, se nos fazes entender aqui, o senador vai até a Jamba e não se encontra com Tito. O Tito não aparece. Não, encontra-se com Tito e o Tito é colocado uma farda, é colocado uma pistola à cintura, mas a pistola descarregada e um rádio de comunicação sem bateria. E um segurança para acompanhar a conversa de Tito e o senador. Nessa altura, o Tito já tinha a sua esposa. A esposa de Tito era sobrinha de Savimbi. Nessa altura, o Tito já tinha a esposa detida também e os filhos.
E o Hum, Savimbi terá avisado a Tito que, caso revelasse a verdade ao senador norte-americano e depois ao subsecretário de Estado norte-americano, Herman Cohen, então o Tito teria a pena capital aplicada. Tito não diz nada, mantém uma relação cordial e diz que apenas foi substituído na diplomacia porque havia uma rotatividade de quadros. Mas uhum, claramente para os americanos a explicação não convencia e começou a levantar suspeitas. Ah, hum, os americanos utilizam os sul-africanos, o Pik Botha, na altura ministro das Relações Exteriores da África do Sul, e este também desloca essa jamba e faz o mesmo aviso a Savimbi de que era importante preservar as vidas de Tito e da sua família, sob pena de a UNITA perder todo o apoio que tinha. Savimbi dá uhum. garantias a estes de que manteria Tito vivo, de que manter Tito vivo era também seu interesse e que o Tito estava apenas a descansar, porque vinha de uma função de diplomata que era muito corrida, que precisava então ganhar novo fôlego. A partir deste E- momento, Savimbi começa a ter certeza da importância de Tito para os americanos, para os seus parceiros. Sabia de Então ali antemão, aumenta a preocupação de Savimbi. aí aumenta a preocupação do líder da UNITA em perceber que, sim, Tito estava a fazer algumas alianças a nível da Europa e que Tito apresentava-se como uma terceira via, como uma segunda via para a liderança da UNITA. Há dois quadros na UNITA que o Savimbi sempre teve medo. Dois quadros na UNITA que o Savimbi sempre teve medo. Um deles é Tito, o outro é o Abel Chivukuvu. O relato que nós escolhemos, Savimbi sempre viu em estes dois quadros como putativos candidatos à sua liderança, como pessoas que tinham capacidade de liderar a UNITA. E por isso é que eram sempre quadros que Savimbi mantinha por perto, porque eram extremamente elogiados pelos ocidentais, pelos americanos, eram extremamente inteligentes no ponto de vista da sua atuação política e tinham ideias bastante críticas. Eram dos poucos quadros que faziam críticas diretas à liderança da UNITA, sobretudo ao método menos ortodoxo que o líder da UNITA aplicava à população civil a nível da Jamba. Mas agora, Savimbi, ele tinha muito receio de Abel Chivucovuco. Abel Chivucovuco e Tito Xingus, eles são coetanos ou Tito Xingus era ligeiramente mais velho de Abel Chivucovuco? Olá, são contemporâneos. O Tito Xinguns nasce em 1955 e, salvo erro, o Abel também da mesma data, ou um pouco mais ou um pouco menos. Mas a Hum, diferença entre o Tito Xinguns e o Abel Chivucovuco é que o Tito Xinguns atingiu funções de alto relevo na UNITA muito mais cedo. Só para termos ideia, no Congresso da UNITA de 1986 ou 89, salvo erro, Savimbi terá apresentado o Tito como um putativo vice-presidente da UNITA. uhum, Então, o uhum, Tito, aos 20 e poucos anos de idade, já era um quadro de grande relevância, porque o Tito era um quadro de uma boa aparência física e era um uhum, quadro extremamente inteligente. E era uma pessoa dotada às línguas. Tito falava hum, algumas línguas com alguma facilidade e isso permitia também ele movimentar-se um pouco pela Europa. Tito falava inglês fluentemente, falava o francês fluentemente, falava o latim com alguma segurança, falava alemão com alguma segurança, e então era para Savimbi um quadro de grande relevo, né, de grande importância uhum. para levar a Europa, a América, as ideias da UNITA. Ok, ok. Caros amigos, estamos aqui a entrevistar Pedro Santareno dos Santos sobre a família Xingunji. Estamos aqui a falar em particular sobre a morte de Tito Xingunji, alguns detalhes que há bastante tempo muitos andam à busca e outros já tinham estes dados, e nós aqui no Bem-Aja, porque a nossa finalidade emancipar as mentes e nós somos transversais, somos imparciais e damos microfone àqueles temas de grande relevância, porque nós queremos ver os nossos irmãos angolanos livres de certas, como se diz em português, em italiano se diz incubo seria pesadelos, não é? Livrarmos os angolanos de certos pesadelos, trazermos a informação quando somos informados, temos o quadro da situação e a coisa não é fusca, a coisa é clara e assim podemos tomar boas decisões. Aqui estamos a ver a versão de alguém que conta esta história não como alguns
atuais militantes afetos à UNITA ou pessoas simpatizantes com, digamos, queda do lado da UNITA contam a história, porque até muitos preferem mesmo estar no silêncio, mas nós, os angolanos, de facto, temos o direito de termos estas informações e nós, sendo o povo, estamos abertos para ouvir a verdade, ou melhor, a narração de um do outro lado, e se houver uma terceira narração, também nós temos o direito de ouvir e depois cada um irá tirar a sua ilação. Portanto, estamos no Bem-Aja e quero pedir desde já, tu que estás aqui pela primeira vez, inscreva-te no nosso canal e vocês que estão a acompanhar, este conteúdo é importante que muitos angolanos tenham. Coloquem os vossos likes. Se vocês agora mesmo colocarem os likes, são 97 pessoas que estou aqui a ver, já estávamos em 100. Se vocês, cada um de vocês colocar o like, mais pessoas vão vir assistir. Podemos chegar mesmo ao número de 200, 300, porque não 500 pessoas, porque esta matéria é muito importante para todos nós, os angolanos. Estamos no Bem-Aja e aqui se trata de democracia. A democracia é algo que faz com que as pessoas tenham a liberdade de expressão. É poder exprimir, dizer o que sente, falar à vontade, sem medo de ser preso, sem medo de ser perseguido. Democracia é as pessoas estarem livres para falarem aquilo que lhes vem na alma e que sentem. Isso é que é democracia. Democracia é direito iguais para todos. A democracia é um país democrático. Pronto, democracia. Ei, quando todo mundo expectativa de política está comigo. Epa, não entendo nada, praticamente. Se perguntar-me da igreja, vou estar tentando exprimir essas partes, não entendo. Democracia, livre de expressão. Liberdade do povo, né? Igualdade do gênero, de tudo, né? É boa, é tranquilidade. Pedro, tenho aqui esta imagem que, portanto, se pode encontrar também nas redes sociais e tratam desta imagem como família Xingunge. Consegues reconhecer algumas das pessoas que aqui estão? Será que muitos destes membros da família foram todas elas, portanto, a enterrar? Ou aqui encontramos alguém que se pode, que ainda existe, que está entre nós? Pois, Álvaro, embora que é uma imagem já antiga, mas conseguimos aqui ver que temos o mais velho Eduardo Jonathan Xingunge com a sua primeira esposa, a senhora Isabel Sapassa. O mais velho Eduardo Jonathan Xingunge teve duas esposas, a senhora Isabel Sapassa e a senhora Violeta Jamba. Com a senhora Isabel Sapassa, que é a primeira esposa, mais velho Xingunge, fez 3 filhos, nomeadamente o piedoso Jonathan Xingunge, que é o Cabeça Cafundanga, a Vitória Nainda Jonathan Xingunge e a Francisca Isabel Jonathan Xingunge, que é também conhecida como Chica. Já na segunda esposa, a senhora Violeta Jamba, o mais velho Xingunge, teve 7 filhos. E parece que são esses 7 filhos que estão aqui nesta imagem, que é primeiro David Jonathan Xingunge, que é o Samuel Samumbila, depois o Estevão Jonathan Xingunge, o Paulo Barros Jonathan Xingunge, a Helena Jamba Jonathan Xingunge, que é gêmea com Pedro Ngueves Jonathan Xingunge, que é o Tito era gêmeo com a Helena, e depois vemos aqui o Eduardo Júnior Jonathan Xingunge, que é o chamado velho Eduardo, e Alice Chipondia Jonathan Xingunge, que é conhecida como Lulu. Então, creio que esta é a segunda esposa. Vemos aqui uma velha Eduardo Jonathan Xingunge, mas a sua esposa, a senhora Violeta Jamba, e os seus 7 filhos. Portanto, estes são os 7 filhos da segunda esposa, a Violeta. A segunda esposa, a senhora Violeta Jamba. Violeta Jamba, certo? Violeta Jamba. Temos aqui uma foto a seguir, que é a mãe do Tito Xingunge. Mas aqui nesta foto, desculpa-me só, esta parte falhou-me. O Tito Xingunge encontra-se nesta foto? Não. Eu vejo que o Tito Xingunge é este que está ligeiramente à minha direita, no caso do ecrã, com uma irmã que está com os braços cruzados, né, para frente. Ou já que está com uma camisa ligeiramente azul. Sim. E um calção. Parece, não consigo
não consigo assim, não é? Porque é uma imagem já Mas enquanto criança. apresenta traços de Tito Xinguns. Apresenta traços, porque pela idade dos dois que estão mais no lado direito da fotografia, aparecem os gêmeos, que é a Helena e o Tito, que eram gêmeas, né? Então vê-se logo aí que há quase que uma... Depois, no fim, vemos o Eduardo, que é esse mais pequeno, vemos a Alice, que é a Lulu, e me parece que a outra, a mais pequena, parece ser deixa-me ver, Tito, a Helena, a Alice é a caçula mais pequena, vejo o Eduardo, que é um pouco mais alto, e vejo o David, que é o primeiro filho da relação com a senhora Violeta Jamba. Violeta Jamba. Desculpa-me lhe perguntar mais uma vez, todos eles são desaparecidos fisicamente ou algum deles ainda está vivo? Pois, há uma história interessante. Alguns deles morreram antes da independência, não é? Alguns morreram antes da independência, em combate. Por exemplo, tenho aqui, vou deixar-me só ver aqui na minha cábula, no meu livro. Tem o caso, por exemplo, do Estevão Calei Jonathan Xingunji, que foi nomeado em 1975 como governador de Benguela, na altura da proclamação da independência, porque é preciso dizer aos angolanos que em Angola houve 3 proclamações de independência, né? Uma independência proclamada em Luanda pelo presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, que deu lugar à República Popular de Angola. Uma independência proclamada por Savimbi, no Uambo, que deu lugar à República Democrática de Angola. E uma independência proclamada no Ambris, pelo líder da FNLA, que deu lugar à República Popular Democrática de Angola. E cada um desses líderes procurava ter o reconhecimento internacional da independência proclamada por si. Mas, em 1975, 11 de novembro, só uma independência... essa história precisa um dia ser trazida aqui para discutirmos um pouco. A investigação que nós fizemos é que só a independência do MPLA teve reconhecimento internacional. O primeiro país a reconhecer a independência de Angola, proclamada pelo MPLA, pelo Agostinho Neto, o primeiro país ocidental, precisamos isso aqui, foi o Brasil. O Brasil não foi o primeiro país, mas sim o primeiro país ocidental. Porque Cuba, Moçambique, a União Soviética terão já reconhecido a independência de Angola, mesmo quando se proclamou já às 0 horas. Mas o Brasil, o Brasil foi o primeiro país ocidental a fazer esse reconhecimento. Daí ter sido muito importante, né? Sempre dizer-se que foi o Brasil o primeiro, mas o Brasil foi o primeiro país ocidental a reconhecer a independência de Angola, proclamada pelo MPLA, e a Itália, o primeiro país na Europa a reconhecer a independência também um país ocidental a reconhecer a independência de Angola, proclamada pelo MPLA, e a Nigéria, o primeiro país em África apoiado pelos norte-americanos a reconhecer também a independência de Angola em 1975. Por isso é importante fazer isso. Em relação aos Xinguns, né, aos filhos, os 10 morreram em situações trágicas e diferentes. Alguns morreram em combate, como foi o caso de Estevão Calei Jonathan Xingunji, que morreu em combate, mas também tem a questão do Paulo Barros Jonathan Xingunji, que morreu de acidente em 1978, no percurso entre Huila e Namibe. Tem o caso de o Capesse Cafundanga, que é o Samuel Piedoso Xingunji, morreu envenenado. Diz que foi Savimbi que mandou envenenar, mas pronto, depois nunca se chegou a provar. David Jonathan Xingunji morreu em 1977, 78, de malária. Não, 1973, desculpa, morreu de malária. E uns foram morrendo assim, né? Uns atrás do outro. O mais velho, Eduardo Barros Jonathan Xingunji, que morreu a paulada, esse que vemos na fotografia, morreu a paulada na Jamba, amando de Jonas Savimbi, ele e a sua esposa, porque na altura Savimbi acusou o mais velho, Jonathan Xingunji, Eduardo Jonathan Xingunji e a sua esposa, de serem feiticeiros, né? E que sobrevoavam o teto da sua casa. E nessa altura terão sido mortos a paulada o mais velho Eduardo Xingunji, o Eduardo Jonathan Xingunji, Alice Chipundi, a Lulu, também terão morrido na mesma circunstância, juntamente com a senhora Violeta Jamba, que foram mortos a paulada a mando de Savimbi.
de E Savimbi. essa Portanto, narração que trazemos aqui encontramos também no livro da Belas Malaquias, As Heroínas da Jama. ok. Da qual a Civicop trouxe não digo encenação, aquela documentação que chocou muitos angolanos. E quero Sim, mais uma vez aqui trazer um esclarecimento a todos que estão a nos acompanhar. Eh, 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 Nós estamos a falar disso com a liberdade de consciência. Nós aqui não somos TPA, nós não somos TV Rayar, nós não somos TV Zimbo, nós não somos Angop, nós somos o Benhas. Este é um canal para os angolanos, dos angolanos. Somos um grupo de angolanos patriotas interessados para a emancipação dos angolanos. Estamos a trazer estes factos e damos a liberdade a quem quer que seja que proximamente possa pedir o direito a, digamos assim, a contrarresposta, a desconstruir talvez esta narração que está a ser apresentada aqui, porque nós achamos que o angolano merece ser informado. Estas informações não devem ficar só com um ou com o outro. Elas têm que vir à luz do sol para que o debate, de facto, seja amadurecida, porque o Benhaja não é um partido político, o Benhaja não tem interesses como os grupos políticos, o nosso interesse é meramente civil, por isso nos sentimos na liberdade de abordarmos estes temas aqui. Pedro, eu quero trazer outras imagens para ver se conseguimos compreender mais algumas coisas. Estas três figuras aqui, quem é que estamos a ver? Estamos a ver o Tito Xingunge, que está com os óculos, não é? Pensamos nós estamos que a aí ver, estamos a ver o Tito Xingunge de óculos, estamos a ver o Jardim Moecalha ao meio e, salvo erro, o que está à esquerda deve ser o Dinho Xingunge. Não consigo vislumbrar bem, mas parece ser o Dinho Xingunge, que é o neto do Maivele Eduardo Jonathan Xingunge. que seria sobrinho do Álvaro, Tito a Xingunge. par do sobrinho, é filho do irmão mais velho de Tito Xingunge. O Tito Xingunge é o quarto, quinto filho numa sequência de 7 irmãos. Álvaro, a par do que disseste muito bem, nós, enquanto acadêmicos, enquanto investigadores dessas matérias, a nossa posição também é trazer à tona, à luz, a história, não é? Que pode ser sempre repostada, né? É normal que algumas pessoas também desenvolvam outro tipo de investigação e que estaríamos abertos para um debate, para uma conversa entre intelectuais, entre acadêmicos, para trazermos à luz aquilo que é a verdade. E quando disse da Civicop, é o que eu fazia referência no início, que a UNITA tem alguma dificuldade em lidar com a verdade, a sua verdade. Sabe que, por exemplo, deixa eu dar aqui uma nota, em relação ao 27 de maio, sabe que o governo angolano, liderado pelo MPLA, legalizou a Associação 27 de Maio, que é uma associação, não é, que volta e meia, já desde o tempo do presidente Eduardo dos Santos, que volta e meia trazia à tona questões ligadas ao 27 de maio, que é um dossiê também muito sensível para a história política do MPLA, mas o MPLA teve sempre hombridade e serenidade para lidar com essas matérias. É também preciso que a UNITA olhe para a sua história como uma parte importante do seu crescimento político, do seu percurso, mas que não se deve ofuscar. O lema da Civicop, perdoar e unir, coisa do gênero, adapta-se muito bem, mas é preciso percebermos que é necessário trazer a verdade. Eu fiz a entrevista ao Eduardo, ao Dinho Xingunge, e ele mostra-se bastante esperançoso de que um dia a UNITA consiga fazer publicamente um encontro com a sua história. Entrevistei, eu tenho um relato dele, quase 3 ou 4 páginas no meu livro, e ele diz mesmo que a família aguarda que um dia a UNITA consiga vir a público reconhecer que cometeu um erro, cometeu uma atrocidade com a família Xingunge. A família foi dizimada, aquilo foi praticamente uma perseguição completa da família Xingunge, e claramente que hoje a UNITA teria quadros melhor preparados em relação Sim, Pedro, ao não ter os da família Xingunge. Eu queria abordar também essa questão sobre a perseguição da família Xingunge por Jonas Savimbi, porque até agora nós tratamos ainda, portanto, tratamos o drama do desaparecimento físico de Tito Xingunge e dos seus
dos seus antequeridos e irmãos e talvez mais alguma coisa. Mas quero primeiro concluir aqui as imagens, depois vamos ler aqui a participação do público, porque aqui também tem já algumas perguntas que te trazem, não é? Eu queria te colocar estas Tá bem? perguntas e quero pedir mais uma vez a todos aqueles que estão a nos seguir, coloquem os vossos likes, partilhem esta live para que muitas outras pessoas venham seguir esta matéria. Como diz, por exemplo, aqui Lucia Santos, ele diz: a verdade dói, mas tem que ser dita. E é isto. Nós estamos a nos Plenamente de acordo. encarar com a nossa história. Isto faz parte da nossa história. Pedro é um investigador, é um docente e ele traz aqui dados dos quais ele foi à busca, entrevistando pessoas que estiveram disponíveis em trazer esta matéria. Voltamos nas imagens. Aqui Esse é o Tito estamos. com... Sim. Uhum. Esse é o Tito com os seus gêmeos. Também foram mortos. O Tito era brigadeiro na altura, né? Com essa patente já era brigadeiro das falas. Não é? Tito foi morto com a sua esposa, que é a sobrinha de Jonas Savimbi, e também com os seus filhos gêmeos. Quando falamos dos filhos gêmeos de Tito, estamos a fazer referência de que a Aida Enda, a esposa de Tito, chamava-se Aida Enda, e o Tito, quando foi morto, terá sido morto com mais 7 crianças, incluindo os gêmeos. 7 crianças, estamos a falar do filho da Lulu, que a Lulu foi esposa do Wilson dos Santos, e os filhos também de Tito, que eram netos de Jonas Savimbi, porque a Aida Enda era sobrinha de Jonas Savimbi, uma filha de uma prima próxima a Jonas Savimbi. Isso aconteceu, isso aconteceu na década, já no final da década de 90 para 91. Aqui é o Tito que estamos a ver. Aí Sim, está a falar, temos sim, ali é o Tito. quem é aquele senhor? É o presidente americano, não é? Esse é o Ronald Reagan ou Richard Nixon? Não, antes do Nixon, né? Ronald Reagan. Antes do Ronald Reagan, na Casa Branca, acho que é o Nixon, não? É o Nixon. Não, Nixon não. O baixinho que era evangelista, era um servo de Deus. Como é que chamava? Agora também esqueci. Sim, é aquele. É que faleceu há dias, não é? Não, ainda está vivo. Ele ainda está. Quem faleceu foi a esposa, né? Ele está num estado muito debilitado, não é? Está num estado muito debilitado. Pronto, a esposa é que faleceu. Aqui é o Tito Xingus. Esta fotografia nos diz mais ou menos que isto é em Estados Unidos. Aqui ele está nos Estados Unidos. Sim. Ok. Pois, agora, era só para corrigir aqui um dado. Sim. O Tito é morto em outubro a novembro de 1991, juntamente com a sua esposa, que é a Raquel Matos Romi, sobrinha de Savimbi, e os seus 3 filhos. Eram 3 filhos, dos quais uns eram gêmeos, mas Fernando Wilson dos Santos e a sua esposa Helena Xingunji dos Santos, né? No caso, a gêmea de Tito, mais os seus filhos, Coli, com 12 anos, Radi, com 8 anos, o paizinho, com 4 anos. E depois morreu, na altura, também o padre Cangombe, a senhora Vitória Chitapa, sua filha de 1 ano, Valdemar. É nessa altura que morre o Valdemar Pires Xindondo, o José Alberto Joaquim, que eu xindovava, morre também o Aníbal Piedoso Xindondo, a Viviana Savimbi, uma das esposas de Savimbi, o Afonso Cala, a Eunice Panava, a primeira secretária da Lima, a Gina Kassanji, a Candinha Vumbi, a Cristina Brito, Cessa Puna, que era a esposa de Zaupuna, Alfeu Chiwa, Agostinho Cariano, Antônio Vaculucuta, Jorge Onelas Sangumba. Esses todos foram mortos entre outubro e novembro de 1991, a mando de Jonas Malheiro Savimbi, e deitados à fogueira. Okay. Alguns à fogueira, outros foram enterrados. É muito triste, mas vamos avançar. Portanto, este é o ex-presidente, diz o Kaluawa Kangola, é o ex-presidente Jimmy Carter, não é? Aquele que está... Esse é o Jimmy Carter. Ali. Sim, é o Jimmy Carter. É o Jimmy Carter, sim. Sim, portanto... era um evangelista, era um baixinho evangelista.
pós-evangelista Baixinho. E aqui estamos a ver o Savimbi Sim, sim. e o Tito Xingunge recebido pelo o Bush, Mas o Bush pai, não é? pelo presidente Bush Pai, sim. Aqui é quando o Savimbi foi recebido na Casa Branca, não é? A recepção de Savimbi na Casa Branca foi um esforço diplomático de Tito Xingunge, foi uma vitória diplomática da UNITA. Sabe que o líder da UNITA, Savimbi, foi o primeiro líder de um grupo guerrilheiro a ser recebido com uma honra de chefe de Estado na Casa Branca. Savimbi foi recebido como chefe de Estado no jardim da Casa Branca, em que deu uma entrevista e teve uma guarda de honra. Foi um trabalho diplomático de Tito Xingunge. De Tito Xingunge. Portanto, jovem era bom diplomata. E aqui estamos a ver um Era grupo diplomata. de jovens. Aqui vejo mais à direita Tito Xingunge, ao centro não faço a ideia de quem seja, mas aqui esse jovem de camisola me parece ser o salvo erro, me parece ser o Yamba Yamba, parece. Não consigo lembrar bem, mas parece ser o Yamba Yamba, que também é um dos desertores da UNITA, juntamente com aquela juventude que saiu da UNITA em 1991, 92, depois de Com Jorge aperceberem-se Chicote, que Jorge Rebelo Jorge Chicote. Chicote, com... Sim. Uhum. Terão fugido da Jamba porque não concordavam com a forma como foi morto o líder da UNITA. Pois, esse é o Tito Xingunge, era um jovem que tinha uma aparência física agradável para as meninas, não é? E também já há quem diga aqui, um dos ciúmes de Savimbi a Tito Xingunge é que ele era muito elogiado pelas meninas. Era muito a sua estrutura física, né? a sua estrutura, a sua aparência era muito elogiada e apreciada pelas meninas, não é? Então, pronto. Então, parece que isso também terá atraído um pouco alguns inimigos, alguns rivais. Ok. E este outro jovem que está ali? Este ao lado não veio, não sei quem é, não faço a mínima ideia quem seja. Ok. Mas parece ser mesmo o Tito, né? Parece ser o Tito. Ele não era muito... O Tito tinha um estilo igual do Aberto Vucu, que era muito de bigode, né? Não era muito amigo das barbas, era mais amigo dos bigodes. Sim. O Tito é esse que está de bigode com os óculos, o outro então não sabemos quem é. E aqui era o memorial que se fez, não é? O momento muito triste. Momento muito triste que estamos a ver as flores. Sim. Quando o Tito é declarado morto, quando Tony da Costa Fernandes e Miguel Zapuna desertam da UNITA e declaram o Tito como morto, várias delegações da Jura a nível da Europa terão realizado cerimônias iguais a essa. Aconteceu isto na Europa, aconteceu na América, e porque, sobretudo na América, haviam lá jovens bastante revolucionários. Estamos a falar do próprio Tito Xingunge, que era um sobrinho de Tito Xingunge, que estava nos Estados Unidos da América, e estamos a falar de outros jovens que mostraram-se bastante indignados com a morte de Tito Xingunge. Então, também terão realizado momentos assim de velório, né? para homenagear. E até porque também o Departamento de Estado norte-americano fez uma cerimônia de reconhecimento, porque o Tito Xingunge ficou muito tempo a privar com os americanos a nível da diplomacia, e quando se confirma a sua morte, porque a pessoa que confirmou a morte de Tito, Wilson dos Santos, mais as suas esposas, Lulu e a Randy, mais os filhos, foi o mais velho Miguel Zapuna. Por quê? Porque em 1991, quando Savimbi vem para Luanda, em 1991, porque depois de assinar Bicesse, havia urgência de Savimbi vir para Luanda, né? Não tinha como Savimbi permanecer na Jamba. Quando Savimbi vem para Luanda, Savimbi diz ao mais velho Zapuna: "Ô Zau, eu vou para Luanda, mas os americanos querem ver o Tito. E você vai ainda ver, junto com o Caminho Pena. O Caminho Pena é o irmão de Ben e do Sabulupeto Pena, ainda está vivo, está aí vivo aqui em Luanda. Você vai com o Caminho Pena para ir ver o que fizeram com o Tito." E enquanto o mais velho Zapuna se preparava para ir ver onde estava Tito, Savimbi me chama a dizer para o Tito: "Tomei conhecimento que a guarda matou..." O Puna. "Tomei conhecimento que a guarda matou Tito, mas como você é meu amigo, vai lá confirmar." Então, o mais velho Zapuna desloca assim com Caminho Pena, que era o chefe da guarda de Savimbi, até ao local em que estavam os corpos, e assusta quando encontra mais do que um corpo. Porque a ideia do meu velho Puna era que podia encontrar apenas um único corpo de Tito, mas encontra crianças,
o corpo ainda estava, alguns ainda estavam quentes, segundo ele, e alguns era uma morte ainda recente. E o mais velho usou o Puna volta e diz, não sei bem, o presidente, a guarda matou Tito e a família e os filhos, mas o Wilson dos Santos. O que é que eu tenho que fazer? Sabem me dizer, tens que assumir as mortes, porque eu preciso ir para Luanda, e eu, quando chegar em Luanda, vou dizer que você, enquanto ministro do interior, é que mandou matar o Tito e a sua família. Sim. Isso está no meu livro, mas Velho Puna relata isto, na entrevista que fiz. Sabem me diz, olha, eu vou para Luanda, mas você vai assumir as mortes de Tito e da sua família. Mas Velho Puna vai para casa, vai para o seu para a sua residência e começa a pensar como é que poderia fazer uma comunicação. Mas Velho Puna volta ao dia seguinte para Savim e me diz, olha, presidente, tem uma ideia. Vamos dizer para os americanos e o mundo todo que Tito procurou fugir da guarda, num sítio que lhe colocaram com a sua família, procurou fugir e atingir a Zâmbia ou a Namíbia. E a guarda, ao persegui-los, então matou-lhes. E o Savimbi aceita, disse, pá, essa versão é boa. Então, faça uma comunicação com esses termos, a dizer que Tito tentou fugir, Tito e Wilson tentaram fugir, porque Tito era militar, era brigadeiro, era para dizer que Tito e Wilson dos Santos, mais os seus familiares, tentaram fugir da guarda de Camille Pena, e ao serem perseguidos, então foram mortos. É assim que Zau Puna faz essa comunicação, e essa comunicação oficial que vem ao mundo, e que é divulgado pela Voz da América e pela a França 24, né? Divulga essa informação em 91. Quando o Zau Puna se apercebe que havia um plano de Savimbi orientando o Camille Pena para também eliminar o mais velho Zau Puna foge vem para Luanda e diga a Savimbi que precisava ir para a Cabinda para fazer uma campanha, né? Já estava no espírito de BICES, campanha eleitoral, precisava ir ver a família em Cabinda e apresentar também os filhos e a mulher, porque a mulher que o Zau Puna leva para Jamba, o Savimbi mata, também acusa ela de feiticeira. A nova esposa que Zau Puna consegue, a família precisava conhecer. Savimbi autoriza, até apoia financeiramente, e o mais velho Miguel Zau Puna vai para Cabinda, e de Cabinda comunica o Tony da Costa Fernandes, porque ambos são de Cabinda, e diz, pá, Tony, eu vou fugir da UNITA, porque o mais velho perdeu a cabeça. O mais velho está a matar pessoas extremamente importantes na organização, e eu tenho informações de que eu e vocês somos os próximos da lista. E é assim que o Zau Puna, ele diz que nunca quis desertar da UNITA, desertou da UNITA para salvar a sua vida, porque corria risco de vida. O mais velho Tony da Costa Fernandes está vivo, o embaixador Tony da Costa Fernandes está vivo, podem contactá-lo, está ali, tem essa história. É uma pena que o mais velho Tony da Costa Fernandes não é muito de falar. Procuramos ouvi-lo em relato, mas mostrou-se mais fechado, disse-me que um dia vai escrever a sua memória para relatar também a sua visão dos fatos. Mas nós tínhamos produzido um questionário para ver se não respondesse, não respondeu, mas o mais velho Zau Puna aceitou gravar a entrevista, temos isso tudo documentado. É assim que eles fogem da UNITA, vêm para Luanda, e ao virem para Luanda, então, dão aquela entrevista que foi pomposamente, né, difundida pela SIC, pela Voz da América, pela BBC, pela France 24, pela TPA, pela Rádio Nacional de Angola, porque era um fato extremamente importante. E ficou confirmado, então, que estava mesmo morto o Tito Xingunji, Wilson dos Santos, mais os seus familiares. Daí em diante, a relação da UNITA com os Estados Unidos da América esfriou bastante. Esfriou bastante. E até agora existem muitas dificuldades. Bom, não quero entrar nestes pormenores, porque eles ainda estão vivos. Existe, o UNITA está aí, está a fazer o trabalho que está a fazer. E auguramos que a UNITA continue a progredir, a fazer o seu trabalho com verdade, com espírito de reconciliação, com espírito... Sim? Agora, deixa-me só acrescentar que Sim. A confirmação da morte de Tito Xingunji e Wilson dos Santos também foi um dos fatores que ajudou os americanos a reconhecerem os resultados eleitorais em 92 e reconhecer o governo do MPLA. Sabe que os americanos não reconheceram o governo do MPLA, porque o MPLA sempre apresentou-se como um partido socialista, né? Um partido de esquerda, um partido comunista, depois socialista, e os americanos tinham dificuldade em lidar com o governo, com essa matriz socialista, porque o MPLA sempre foi um parceiro extremamente estratégico da União Soviética depois da Rússia.
Quando se confirmam as mortes de Tito Chingunji, ministro distante de seus familiares, os americanos cortam o apoio significativo à UNITA. A UNITA começou a ter dificuldades em ter dinheiro para fazer campanha eleitoral em 92. A UNITA sobrevive à campanha eleitoral de 92 graças aos recursos que tinha guardado e também apoio do presidente da Costa do Marfim, Ofo Bueni, que disponibilizou seu avião presidencial para apoiar Savimbi nas suas deslocações. Mas o subsecretário norte-americano, Herman Cohen, reconhece, diz claramente, temos uma entrevista também dele, uma entrevista que ele cedeu à BBC, que depois tivemos que recolher, disse que o Savimbi sempre dizia que era democrático, mas não era democrático, porque não estava muito preparado para ouvir críticas. E todos aqueles que ousavam criticar Jonas Savimbi tinham sempre um fim trágico. E O senhor Lucas no dia 19 Ngonda, de maio, o Lucas Ngonda sim, também, numa entrevista que ele dá ao Domingos, não é? O jornalista da TPA, ele diz que nem a UNITA, nem o. Só que o Ngonda diz os três movimentos, na altura, nenhum deles era democrata. Não é? Nenhum deles era nem a UNITA, nem a FNLA, sim, nem o MPLA eram democratas.